Olá a todos, eu sou Luana Gioria. E eu sou Elion, nós somos discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais da UFTM, o PPG-CTM, em nível mestrado. Hoje estamos aqui para mediar mais uma edição do Café Tecnológico e vamos conversar com a Mayra Cristina Santos Rezende sobre seu projeto de mestrado intitulado Sensor de cobre por deposição a plasma para monitoramento eletroquímico de substâncias de relevância ambiental. O tema conecta ciência, tecnologia e sustentabilidade, mostrando como novos sensores podem contribuir para o monitoramento ambiental. Obrigada, pessoal, pelo convite. Agradeço por estar aqui mais uma vez. Sou egressa do PPG-CTM, né? Então, quem não me conhece ainda, meu nome é Mayra, como apresentado pela Luana. Fiz graduação em Química na UFTM, licenciatura. Formei em 2019, colação em janeiro de 2020, né? Então, fiz a graduação em licenciatura em Química no ICEM e mestrado no PG-CTM em Ciências dos Materiais. Trabalhei 5 anos na área industrial, em Uberaba. Primeiro no cosmético, na escala cosmético. Depois trabalhei por um período bem pequeno numa usina de açúcar e álcool, CMA, também na unidade de Uberaba. E depois, um período do meu mestrado, que foi junto com a minha pesquisa, eu trabalhava na empresa que chama Ubifol, que é de fertilizante foliar, também de Uberaba. E hoje já tem um ano e 8 meses que eu estou atuando como docente agora, como professora de ensino médio, química, né, da minha formação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa pesquisa, como a Luana já disse do título, que é um sensor de cobre, por deposição a plasma para monitoramento eletroquímico de substâncias ambientais. Muito obrigada, Mayra. Obrigada. Primeiramente, gostaria de falar para vocês o que seria um sensor, né? O que seria esse sensor eletroquímico? O que é um sensor? Então, um sensor, ele detecta a presença de uma substância química por meio convertendo um sinal eletroquímico, né, por meio de um transdutor. Então, a gente tem um sensor, a gente tem uma reação que acontece dessa substância na superfície desse sensor e um sinal é gerado, um sinal elétrico. Então, pelo transdutor, a gente converte esse sinal elétrico a picos, onde a gente consegue identificar qual substância está presente. Então, esse é o início de um sensor eletroquímico. A gente já conhece muito o sensor eletroquímico, que é o pH-metro, né? Que é o potencial de hidrogênio. Então, ele identifica ali a concentração de hidrogênio presente em alguma amostra. Então, a gente trabalha agora com sensores para identificar outras substâncias. A gente tem, né, sensor para glicemia, né? Também é bastante utilizado na sociedade, que aí a gente fura um pouquinho, pega o sangue e mede a glicemia. O meu sensor foi buscando para relevância ambiental, né? Substâncias que a gente encontra presente em águas superficiais, águas subterrâneas e até mesmo em algumas amostras de laboratório, para quem já trabalha com quantificação de substâncias em bancada. Esses sensores eles já são bem utilizados, já tem bastante estudos, né, produção de sensores. A gente já viu, já tem a Universidade da UFSCar, que trabalha com sensor produzido em papel, então bem flexível, para detectar agrotóxico em frutas, como maçã. Então, buscando isso, né, trazendo essa novidade para a sociedade, onde a gente consegue, então, introduzir no nosso dia a dia e identificar essas substâncias que a gente entende como relevância, né, para a nossa saúde. Então, a gente teve como objetivo produzir esse sensor durante o mestrado. Então, a gente fez a produção dele, a aplicação dele e todos os parâmetros. A gente produziu ele por pulverização catódica, utilizando uma câmara de sputtering, que é uma técnica física, né? Então, a gente tem uma câmara que foi produzida no laboratório, lá de física, do laboratório do ICTE, aí da engenharia, né? Da UFTM. Então, a gente tem essa câmara de vácuo, onde a gente tem um plasma, aí a gente tem um canhão e a gente coloca o nosso material-alvo. O nosso material-alvo para produzir esse sensor foi o cobre puro. Então, a gente tem um gás inerte, né, um gás ionizado, que seria, a gente utilizou o gás argônio, que ele tem, então, ali um campo eletromagnético nessa câmara de plasma, que faz com que esse gás ele encontre o nosso alvo, ejeta os átomos do nosso alvo, e esses átomos começam a formar um filme na superfície ali do nosso substrato, que seria o nosso porta-amostra. No nosso caso, a gente usou o PVC, né? Então, a gente tem esse porta-amostra onde é depositado o filme. Então, com camadas, a gente cria um filme fino
de cobre. Então, esse foi o primeiro início do projeto, que era criar o sensor mesmo, né? Chegar num sensor de cobre. A gente escolheu o cobre, né, por ser um material metálico que tem alta condutividade elétrica, né? E também a gente consegue achar fácil, de fácil acesso e baixo custo. O PVC também, por ser flexível, então a gente queria um sensor flexível que desse também para a gente conectar, pensando em frutas, né? Ou pensando em amostras mais maleáveis, água, e que não fosse tóxico. Então a gente escolheu o PVC. Ele também é de baixo custo, de fácil acesso, né? E a gente conseguia produzir em torno de 60 a 90 sensores por batelada, em torno de 13 minutos. Então, em 13 minutos, a gente tinha uma câmera que a gente fez, né, o design desse sensor, que ele é um sensor com 3 eletrodos, trabalho, referência e contra-eletrodo, e a gente conseguia produzir ali em 13 minutos 90 sensores. Né? Então, aí a gente se pergunta, mas nossa, 90 sensores em 13 minutos? Tempo ótimo, excelente. Será que funcionavam esses 90 sensores? Então, a gente também fez esse trabalho, né, de entender como que esses sensores se repetiam ao longo ali da produção do filme, se eles tinham uma boa repetibilidade, reprodutibilidade. Então, foi feito esse estudo. A gente também desenvolveu no laboratório uma célula eletroquímica em 3D. É que eu não tenho a célula aqui, se tivesse no laboratório eu ia mostrar para vocês, mas tem fotos na dissertação. Tem uma célula eletroquímica que foi produzida no próprio laboratório, desenvolvida pelo grupo, em impressão 3D. Então, a gente faz um corpinho, uma célula, a gente coloca a solução e conecta esse eletrodo, onde a gente vai fazer, então, a voltametria cíclica por meio da eletroquímica, né? Identificar se esse sensor, né, porque primeiro a gente produziu, se ele vai realmente responder como sensor, que é o que eu falei lá no início. O sensor, ele tem que interagir com a nossa substância, tem que gerar uma reação que vai gerar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai dar um sinal. E nesse sinal a gente vai identificar se realmente é a substância que a gente quer identificar ou não. Então a gente tinha que testar, né? Depois dele produzido ali na câmara de plasma, agora era testar se realmente ele seria funcional como sensor. Então o primeiro passo que a gente fez, a gente testou ele numa sonda redox, ferricianeto de potássio, que é bem conhecida, né? Porque ela tem um pico de oxidação e um pico de redução. Então, se o sensor funcionasse, a gente ia ver o perfil, que a gente fala um perfil de patinho, né? Então, a gente começou os nossos primeiros testes. Para chegar no nosso sensor, a gente fez mais de uma batelada, a gente teve que trabalhar sobre esse filme, se realmente 13 minutos era suficiente, a pressão do argônio, né? A quantidade realmente de lixamento que a gente ia lixar ali, preparar esse substrato, porque a gente não colocava o substrato puro direto na câmara, então a gente tinha que trabalhar ele para que o filme ficasse aderido bem e que, conforme tivesse ocorrendo ali a eletroquímica, ele não soltasse, né? O filme não saísse do PVC. Então a gente teve todo esse trabalho. Aí a gente foi para a sonda redox, a gente conseguiu, então, viu que realmente estava funcionando como sensor, o dispositivo que a gente tinha desenvolvido, né? Então, ele era um sensor. Mas será que seria aplicável em alguma substância, né? Porque ele estava respondendo a uma sonda conhecida, ferricianeto de potássio, tem um pico oxidando, outro reduzindo, e agora seria a parte de uma aplicação. Indo para a parte de aplicação, foi escolhido o glifosato, uma substância que é um herbicida, né? Mais utilizado atualmente, é o mais utilizado mundialmente para controle de ervas daninhas e pragas. Por ser um herbicida não seletivo, né, então ele é o mais utilizado. Então, pensando ambientalmente, perto assim, do meu trabalho, que eu já trabalhava com fertilizante foliar, pensando na ambiental, trazendo algo para a sociedade, eu pensei em aplicar o glifosato, que pode chegar em águas superficiais, né, o resíduo ali desse glifosato numa aplicação. Eu pensei em aplicar de início para essa substância, mas o sensor no futuro, né, que vem falando no projeto, ele pode ser aplicado a outras substâncias. Então, a gente utilizou do glifosato, justamente pensando nesses pontos, e foi para a aplicação. Na aplicação do glifosato, a gente precisava fazer também uma camada passivadora sobre o eletrodo, que é uma camada passivadora de óxidos, né, porque o glifosato, ele complexa muito bem com óxidos de cobre, né, e o meu sensor, ele era de cobre puro. Então, precisava que esse cobre ele tivesse disponível para complexar com o glifosato. Ele complexando com o glifosato, eu ia ter esse resultado na corrente, né? Era o que eu esperava, né? Era da teoria. Então, vamos fazer uma camada passivadora de óxidos. A gente poderia
aplicar um filme só de óxido de cobre. Isso também é possível pelo espântano, né? A gente consegue depositar vários metais, mas não seria tão efetivo como se a gente criasse uma camada passivadora por eletroquímica. Então, é por isso que a gente partiu para a camada passivadora de óxidos. A gente usou DNA-UH para criar essa camada passivadora de óxidos, também por meio de eletroquímica, usando a voltametria cíclica, e aí a gente teve um resultado satisfatório, e a partir disso a gente foi para a aplicação do glifosato. A gente comprou o reagente, PA mesmo, puro, e fizemos uma solução padrão no laboratório, e depois diluições e curva analítica, para ver se ele respondia a concentrações diferentes de glifosato. De início, ele respondeu a primeira concentração que a gente colocou uma concentração alta, né, elevada, para ver se conseguia pegar um sinal, e depois a gente foi fazendo uma curva analítica. O glifosato, assim, ele tem que estar como contaminante na água, então tem que ser uma concentração muito baixa, né? Então, a gente quis trabalhar com concentrações bem baixas, tanto que o nosso LD e o LQ foi em concentrações baixas, de 0,27, 29 micromol, tá? De concentração. Porque o glifosato mesmo ele tem que ser um resíduo bem leve na água, de classe 1 e classe 2, e na água de classe 3 ele pode ser até 300 microgramas, então são bem pequenos pela legislação. Então a gente trabalhou em concentrações baixas, fizemos esse LD e LQ, né, de determinação de codificação. A repetibilidade também entre o sensor, então depois que o sensor estava funcionando, a gente fez essa repetibilidade, que foi pegar o sensor, repetir as voltametrias cíclicas e ver até quantos ciclos esse sensor ele conseguia manter o sinal, né? Um sinal que realmente fosse confiável. Então, a gente conseguiu trabalhar até 144 voltametrias cíclicas, só que não seria também o ideal, porque aí estava mudando, distorcendo um pouquinho o potencial. E aí, a gente, como queria um sensor que fosse um sensor descartável também, não é algo para manter em bancada, como um pHmetro, né? O pHmetro, ele fica lá, a gente utiliza, limpa, lava. Agora, esse não, era um sensor que seria descartável. Então, não faz sentido também ele ter uma variedade de varreduras e que não se mantém ao longo de 100 varreduras um potencial. Então, a gente fez um estudo também e chegou que o sensor varia de 10 a 15 varreduras, que seria um número suficiente também pelo que a gente queria. Então, a gente fez essa repetibilidade no próprio sensor, mandando números altos de ciclo de varreduras, e a repetibilidade entre os sensores, né? Então, como eu tinha 90 sensores, agora eu queria ver se esses sensores correspondiam, né? Se ele mantinha o padrão. Então, a gente comparou entre os sensores da Batelab. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, pode fique à vontade. Então, a gente fazendo isso, esse trabalho, né? Porque o que a gente pensa com esse sensor desenvolvido para glifosato é justamente que ele fosse algo intermediário, né? Algo que a gente facilite a vida do pessoal em campo. Então, a gente vai levar ele em loco, né? Não seria algo de bancada. Não, o nosso projeto é ter algo portátil, flexível e que a gente consegue levar para outros lugares, fazer uma análise inicial, em loco, num ponto escolhido, onde tem água superficial, perto de lugares que tem aplicação foliar, aplicação de cauda, né? Então, seria mais para esse monitoramento. Então, por isso que ele tem que ser flexível, por isso que ele tem que ser pequeno, ele tem que ser portátil, ele tem que ser maleável, tudo até por ele ter essa natureza descartável, a ideia é ele funcionar, até a comparação pode ser meio absurda assim, mas ele funcionar como aqueles equipamentos que medem, por exemplo, você vai fazer testes sorológicos, etc., na área da saúde. Um equipamento simples, barato, revestido de PVC ali, para ser usado no momento e tirar aquela medição. Isso, exatamente. É tipo um intermediário, né? Você quer saber se está tendo um ponto de foco ali de contaminação de glifosato na sua área, né? Eu tenho uma área onde eu tenho uma água corrente e eu utilizo dessa água corrente, só que perto da minha área eu também tenho hectares de plantação de cana ou de qualquer outra cultura e que tem aplicação. E eu moro ali próximo e utilizo da água corrente
passa na minha área. Então, eu quero saber se não está tendo nenhum foco. Então, esse é o ideal, é levar esse sensor junto com o potenciostat, que a gente já tem potenciostat portátil, tanto que esse sensor ele conecta para o USB. Então, a gente consegue levar lá e faz essa análise intermediária, essa análise inicial. Porque senão você teria que coletar várias amostras de água, levar para o laboratório, fazer todo um preparo, né? Então, você gastaria tempo, custo. Se você faz uma análise intermediária ali de início e consegue detectar até concentrações muito baixas, você diminui esse custo, né? Esse tempo. Exatamente. Então, você já coleta a água e leva. Ah, não, eu vi aqui que não detectou. Então, não, estou tranquilo, não preciso levar, não preciso coletar água, não preciso levar para um laboratório especializado, né? Então, seria esse início mesmo. O início ali da detecção do glifosato. Depois que você identificou, aí coletar a amostra, leva para um laboratório especializado, que ele vai usar da técnica de cromatografia, né? Que é a técnica utilizada hoje para a detecção de glifosato, quantificação, né? Quando você vai produzir um herbicida que tem glifosato, você usa da técnica de cromatografia. Por isso mesmo, né? Tudo isso que você falou são só vantagens, né? De utilizar esse método como intermediário. Isso é muito interessante mesmo. Mayra, eu tenho uma pergunta para você, pensando no que você falou até agora. Quais foram as dificuldades, assim, que você observou, que você teve durante esse desenvolvimento da sua pesquisa? Foi a parte do sensor no começo? Ou foi depois quando você já estava fazendo algumas análises? Foi no início mesmo, porque a gente produziu o sensor, né? A produção do sensor é bem simples e rápida por sputtering. É uma técnica muito boa para produzir filmes finos, né? Então, só que depois a gente tem todo o contato com a solução, né? Então, a gente tem também que ter uma solução que tem a passagem de corrente elétrica. Então, a gente utiliza de uma solução que chama eletrólito de suporte, né? E o que acontece? O mais utilizado é o eletrólito de suporte KCl. E no meu caso, então, a gente sempre parte do início, né? Todo mundo do KCl, vou usar KCl. Só que meu filme realmente era todo removido. Ele durava muito pouco. Tipo, meu filme, ele saía totalmente do PVC. E não dava o sinal começava do ferrou, só que o filme acabava. Tipo assim, não tinha mais filme. Você acha que isso poderia ter a ver com o próprio cloreto que temos ali? O próprio cloreto mesmo que estava fazendo isso. E aí, tipo, eu falei, nossa, agora eu não posso usar o que é mais utilizado, que é manter um pH ali ideal, né, da solução. Vamos ter que partir para os outros eletrólitos de suporte. Então, aí foi trabalhar mesmo a questão do eletrólito de suporte e o ferricianeto de potássio. Só que, antes da gente concluir, que seria, né, por conta dos cloretos e fazer os testes, a gente achava que também poderia ser a espessura do filme, porque é um filme muito fino. Então, foi aonde a gente também começou a trabalhar mais ainda o sensor, né? Será que se a gente fizer uma espessura um pouco maior, em nano, né? Como que seria isso? Então, antes de chegar nessa parte do eletrólito, né? Entender que isso estava acontecendo, a gente teve que melhorar no filme, porque também era o início, né? Fazer o filme fino de cobre. Aí, depois também eu parti para o NaOH, que foi ótimo. Tipo assim, funcionava muito bem, só que eu estava usando uma célula que era feita de outro filamento, que não é o filamento que eu utilizo hoje, que eu esqueci o nome desse filamento, eu vou lembrar e eu falo para vocês. E aí todas quebravam, a minha célula quebrava. Eu falo, gente, agora a célula está quebrando, tem alguma coisa que está acontecendo. E foi ver o estudo e entender que aquele filamento reagia com o NaOH e a célula quebrava. Então a gente teve que trocar o filamento do 3D, que fazia a célula eletroquímica. Então, a gente teve esse desafio, né? Teve o desafio de encontrar o eletrodo de suporte. Aí, depois, a gente teve o desafio, a gente utiliza um contra-eletrodo e uma referência também padrão que vem no próprio sensor que a gente desenvolveu. Aí, a gente comprou uma referência padrão, que é prata cloreto de prata saturado. Então, a gente também fez esse estudo, porque o potencial não podia variar muito. Então, a gente tinha que comparar esses dois referências, né? Então, assim, o maior desafio no início foi a célula que quebrava, o eletrólito de suporte, se o filme estava com a espessura correta, então a geometria, porque a gente também mudou a geometria do nosso sensor, tipo, antes ele era um pouquinho mais largo, e a gente mudou porque tinha que pôr 2 malhas, então a gente tinha que fazer 2 reposições. Quando a gente fazia essas 2 malhas, as conexões às vezes não pegavam. Então, aí depois a gente partiu para uma malha só e viu que uma malha só era suficiente. Então, foi todo esse início. Depois, quando a gente chegou no último sensor, assim, não, isso está dando certo. Aí foi só trabalhar as voltametrias cíclicas, né?
trabalhar os outros eletrodos de suporte e os parâmetros, né? Porque aí a gente desenvolveu o parâmetro para o próprio sensor de cobre, né? Quando a gente chega no glifosato, a gente trabalha os parâmetros da voltametria, de onda quadrada, de pulso diferencial, e a gente trabalhou cada parâmetro trazendo um padrão para o próprio sensor. Não, com certeza, muito bacana, mas muitos desafios ali para bastante, né? Muitos estudos, mas realmente, né, às vezes a gente encontra esse impasse de procurar, às vezes, pesquisas, né, ou projetos que foram escritos anteriormente, que tem algo similar ao que a gente vai fazer e não necessariamente vai ajudar naquele ponto específico. Exatamente. Nossa, acho que é a dor de quem está inovando muito, né? Quando você está inovando muito, você começa muito do zero, então você tem que testar mais vezes, né? Ao mesmo tempo, é gratificante, né? Porque você fez um padrão para o seu projeto. Isso é muito bom. A faixa também, porque a gente pensou em trabalhar com cobre e prata, só que a prata tem uma faixa de potencial muito pequena de oxidação, então também ela oxidava muito rápido. Aí depois a gente chegou no cobre. Então, assim, foi vários parâmetros que a gente trabalhou mesmo. Mas a presença do cloro, se fosse outro caso, né? Se fosse outro caso. Então, assim, foi muitos testes mesmo. Resistência, né? O sensor não podia ter uma resistência alta à passagem de corrente elétrica. Então, acontecia nos primeiros que a gente fez, tipo assim, a resistência estava alta, né? Então, o que acontecia? Ele começava a dar o sinal e ele perdia, porque ele não tinha mais a passagem da corrente elétrica. Eu precisava da passagem da corrente elétrica, né? E o cobre, ele ajuda muito nisso, né? Muito, com certeza. A questão da alta condutividade dele. E acontecia que não estava passando. E eu, gente, o que será que está acontecendo, né? Tipo, tinha dia que chegava no laboratório, parece que era o dia. Tipo assim, isso também acontece muito na pesquisa. Você chega lá, você faz tudo bonitinho, perfeito, coloca, e não vai, né? Então, assim, tem que ter a paciência e testar mesmo. Mas, assim, no fim, a gente ficou muito feliz com esse trabalho, né? E a gente pretende aplicar até ele para outras substâncias. É isso que eu até queria te perguntar, tem uma repetibilidade, né, do sensor. Ele teve aquela aplicação superficial própria para glifosato, mas seria só essa pequena alteração que permitiria ele ser sensor de múltiplos outros elementos químicos. Pelo cobre ele tem uma facilidade com algumas substâncias inorgânicas, ele consegue ser aplicado em outro tipo de substância, né, que a gente fala lá no trabalho, álcool, cereais, essas coisas assim. Então, para estudos futuros, seria aplicar ele mesmo para outras substâncias, porque seria legal a gente ter um sensor que ele pega mais de uma substância, né? Com certeza. Porque isso abre mais, né? Mais o leque de substâncias, e a gente tem um único produto só que consegue pegar esse número maior de substâncias. A gente não precisa produzir 10 sensores diferentes, de metais diferentes. Com um único sensor de um único metal, a gente tem um leque maior de substâncias, né? Com certeza. Então, isso seria muito interessante, é o que a gente pensa, né? Para fazer um trabalho futuro, quem sabe com um doutorado, né? A gente já pensou nisso. E na questão do glifosato, trabalhar ele agora também em amostra real, porque a gente testou ele no laboratório. Mas mestrado é muito corrido, então a gente não deu para aplicar numa amostra real, que seria ir num lugar que a gente sabe que tem ponto focal, né, de glifosato, coletar uma amostra e aplicar ele, né? Então a gente tem que fazer isso. O que tem de impacto quando traz para uma amostra real? Seria o pH dessa amostra, porque aí eu também tenho que ter uma faixa de pH. Mas aí era naquele negócio do kit, né? Quando a gente entregar um sensor, a gente também entrega algo, tipo, 2 substâncias, uma ácida e uma base, para a pessoa testar ali o pH. Aí precisa de um pH básico. Adiciona uma gotinha ou 2 gotinhas ali da nossa base e aumenta um pouquinho o pH e tá tudo bem. Porque ele trabalha numa faixa de pH básico, né? Então, a gente já sabe disso. A gente utiliza de tampão fosfato, né? Junto. Então, a gente tem o tampão fosfato, adiciona o glifosato e faz a voltametria. Então, no campo, a gente precisa o quê? Cuidado com esse pH e, às vezes, adicionar um pouquinho desse tampão fosfato, né? Então, tem todas essas particularidades, assim, mas que deixa mais enriquecedor, assim, eu acho, o projeto, o trabalho, né? Do que, assim, desvantagem ou qualquer outra coisa que atrapalharia. E você diria que essa seria a contribuição, assim, que o projeto tem com a sociedade, a ciência, nesse sentido de poder promover esses kits para as pessoas, né, que
irem ali numa parte do foco, ter a noção, né, da concentração. Eu acho que mais também na questão de, tipo assim, de fiscalização mesmo, por conta do uso excessivo mesmo desse herbicida, no caso, quando a gente fala da substância glifosato, né, das outras substâncias, Sim. Tem que ver o uso e quantificar o tanto que é permitido pela legislação. Mas pensando no glifosato, seria mais essa questão de monitoramento mesmo e cobrar isso, né, em questões de lei, de quantidade ou de monitoramento dessa substância, porque é o mais utilizado, mas não tem uma cobrança muito rígida, né, muito em cima. Então, tipo, tem muitas pessoas que moram em fazenda e que tem esse tipo de aplicação. E tem corrente de água que passa ali, né? Então, e utiliza dessa água no seu dia a dia. Então, para tudo, né? Até para alimentar mais, tudo. Isso, para tudo. Então, seria mais esse ganho para a sociedade, porque eu tenho uma fazenda, eu me preocupo com a minha família, com o nosso ambiente aqui, com o que a gente convive, eu utilizo dessa água que passa, desse recurso natural que passa aqui dentro, mas eu sei que tem uma aplicação dessa área aqui, que é muito próxima à minha. Né? Ou até mesmo o próprio produtor tem um arrendamento e sabe que o pessoal faz utilizo de agrotóxico, né? Para fiscalizar. E para fiscalizar, porque nem todo mundo vai lá e vai fazer uma qualidade da sua água, né? Com Vai certeza. fazer uma análise. Às vezes a gente usa porque é natural, né? Fazer um poço artesiano e tal, mas seria necessário, seria legal. É igual a gente monitorar algo na nossa casa, né? Estou monitorando uma glicemia, estou monitorando o uso aqui excessivo. Então, seria esse ganho. Igual a gente tem o sensor em papel, né, para a gente utilizar em fruta, esse seria para a gente utilizar em água. E tudo isso envolve e traz benefício para a gente, né? Então, seria além de manusear, né, também, pelo que você está contando. Assim, o bom de ser vir com um kit completo, uma explicação e ser fácil de manusear, até facilita, né, para essas situações que você falou, né, da própria pessoa, que às vezes não tem todo o conhecimento que você tem, né, consegue fiscalizar ali naquele momento e ter uma resposta interessante. O bom desse sensor é isso também, ele facilita o acesso ao uso, né? Porque com um treinamento ali técnico, a pessoa consegue utilizar, consegue entender os resultados, né? E consegue identificar se tem ou não a presença. Né? Aí depois ela coleta, leva realmente para um laboratório, esse laboratório vai quantificar certinho a quantidade, se está dentro da legislação ou não, e aí entra a parte dos órgãos, né? Mas no caso seria um monitoramento ali para as pessoas mesmo que têm tem uma área e sabe que tem uso e o uso daquela corrente de água presente ali. Nossa, muito bacana. E ele não vai depender necessariamente de uma interface eletrônica para isso, né? Para poder fornecer esses resultados, para pior que vai precisar, Elion, porque como ele tem... A diferença é na corrente elétrica, eu preciso de um transdutor. Então, eu preciso de um dispositivo que vai ler essa corrente elétrica, em forma ou da voltametria cíclica, ou da onda quadrada, né? Ou pulso diferencial. Então, eu vou precisar. Só que a gente já tem dispositivos, né? A gente já tem esses potenciostatos menorzinhos, bem pequenininhos, que dá para carregar. O da própria Metron, que é o que a gente utilizou, ele consegue carregar para outros lugares. A gente consegue carregar ele facilmente. Então, não é algo que você tem que levar um computador ou um outro equipamento, igual a cromatografia, você precisa de um equipamento acoplado. Então, você precisa de um laboratório, você precisa de técnico, você precisa de reagente, você precisa de um preparo de amostra, você precisa de tudo isso. O nosso, você meio que tira um pouco esse preparo de amostra, esse equipamento mais robusto, diminui custo com mão de obra, custo de preparo de amostra, equipamento caro, né? Cromatografia é um pouco mais caro. Então, se utilizar ela no final, né? Depois de detectar, identificar. Mayra, já pensando nisso um pouco do que você falou, como que surgiu esse interesse assim, pela área da ciência dos materiais? Foi depois que você saiu da UBFOL, ou antes? Quando você terminou sua graduação? Foi... eu já tinha terminado a graduação, estava na UBFOL, né? Na verdade, eu estava entre transição saindo da escala, eu já tinha começado a pesquisar sobre o mestrado, né? Eu queria um mestrado acadêmico mesmo, e como eu estava em Uberaba, eu fiz graduação na UFTM.
olhei os programas e o que mais me interessou em questão de linha de pesquisa, professores, foi o Ciência dos Materiais. Mas até então eu nem entendia muito assim como seria esse Ciência dos Materiais, mas mais pelo corpo docente, pelas linhas de pesquisa mesmo, eu queria trabalhar com materiais metálicos, pelos professores, e aí eu fui vendo, entrei no site, vi o corpo docente, li as pesquisas, dei uma pesquisadinha no Lattes dos professores, falei, nossa, eu quero fazer nesse programa. Sim. Porque, assim, pensando na minha pesquisa, eu poderia até ter ido para o programa do ambiental, né? Só que eu tinha pensado no ambiental dos ciências dos materiais. Só que as áreas dos ciências dos materiais me chamam mais atenção. É bem ampla, e você já trazia essa ideia do sensor com você, assim, como área de pesquisa, assim? Ou foi no mestrado que você descobriu? Foi no mestrado. Eu fui conversar com o meu orientador, que é o Rogério, né? Eu marquei uma conversa com ele, falando que eu tinha interesse de entrar no programa, vi que ele estava lá como colaborador, se eu poderia ser aluna dele, e ele me mostrou esse projeto do sensor, conversou comigo, me mostrou o laboratório, a câmara de plasma, todo aquele negócio. E eu falei com olha, minha vontade é fazer algo na área ambiental, alguma identificação de alguma substância. Aí ele falou, não, é sensor, vai dar super certo. Aí tinha uma aluna de doutorado que já estava trabalhando também com sensor, mas ela era de prata, outro sensor. Aí eu falei, nossa, daí eu fiquei deslumbrada, falei, vai ser isso mesmo, eu vou fazer um sensor, eu vou identificar uma substância e eu quero que seja glifosato. Eu cheguei para o professor, eu quero que seja glifosato, eu quero que seja esse, porque é o mais utilizado. É o mais utilizado, então tem que ser esse. Porque eu penso que, tipo assim, é o mais utilizado. Será que o monitoramento está sendo eficiente? Será que isso não está no que a gente está chegando na nossa casa, nas águas que está chegando? Aí eu falei assim, não, quero saber disso, vai que a gente consegue identificar, levar isso para Codal. Ele falou assim, não, então vamos fazer. E aí a gente fiz a disciplina também com ele, lá no laboratório dele. Algumas disciplinas foi online, mas outras foi presencial, aí já tinha câmera de plasma, aí eu aprendi a mexer lá, e eu ficava deslumbrada de ver o plasma de argônio, vendo o filme sendo depositado, e eu ficava, nossa, mas... Ainda mais ele, que é super animado com essas coisas, né, com a pesquisa. Então foi bem interessante, assim, foi muito bom. E a imagem do plasma é bonito mesmo, assim, de você ver sendo depositado, é diferente. Minha primeira experiência no mestrado foi na área com plasma também, eu nunca tinha tido contato com aquilo, e você vê, você fala, nossa, que incrível que é isso. E o mais incrível, tipo, eu sou formada em química, né? O Rogério é físico, então ele vê com a parte física, eu com a parte química, e eu, ai, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que vai chegar no resultado, igual quando ele faz a deposição, né? Tipo assim, na química, a gente não vê os átomos, né? E eu falo pra ele, por que a gente está injetando os átomos de cobre e na superfície vai criar um filme fino? E eu ficava lá tentando olhar, eu só vi o plasma, sabe? Eu falava, ai, meu Deus. Será que tá acontecendo? Será que tá formando o filme? Não, vai dar certo, vai formar o filme. E depois que abri a câmera de plasma no filme, tava lá, tudo lindo. Ai, que incrível. Nossa. Então fica fácil de responder a próxima pergunta, né? Você gostaria de continuar com essa sua pesquisa que cabe num doutorado? Ou talvez promover uma patente, seguir a linha da sua pesquisa, assim, no futuro? Sim, gostaria. A gente pretende patentear esse, né, sensor. Eu pretendo continuar com essa linha de pesquisa, pretendo aplicar esse aqui em amostra real, né? Depois trabalhar ele para outras substâncias, que é o que eu quero. Que eu não quero que ele seja um sensor só para glifosato, né? Eu quero que ele seja aplicado em outras substâncias também, onde a gente tem que, então, fazer com que os parâmetros, né, estejam corretos, fazer os testes, o estudo, e continuar no desenvolvimento desses sensores, porque eu acho que sensor hoje, a gente tem um sensor, ele vai facilitar muito. Né? A gente já tem vários sensores na saúde que facilita a vida hoje da sociedade, né? Então, a gente ter sensor também que vai facilitar nessa parte ambiental, né? Nessa parte de amostra, preparo de amostra, seria muito importante. Eu vejo um ganho muito grande para a sociedade nisso, até mesmo para os químicos, né? A gente que trabalha em laboratório, eu trabalhei 5 anos em laboratório, a gente tem um preparo de amostra gigante, então, tipo assim, é muito tempo, é muito custo de reagente, sabe? É muito custo com equipamento caro. Então, assim, a gente ter sensor com confiabilidade, né, nos dados, no resultado, é muito bom, vai facilitar muito a viabiliza muito esse intermediário que você estava explicando, né? Realmente é muito interessante. E, assim, a gente vê que, com o passar dos anos, né, o olhar para o ambiental, para o sustentável,
vem se tornando mais eficaz, o que é muito interessante, né? Porque você mesma disse que a gente tem esses exemplos de sensores na área da saúde, né? E as pesquisas que falam sobre isso na parte ambiental são recentes, né? Então, não tinham pensado nisso antes, né? Porque não tinha esse olhar, né? Então, eu acho muito bacana e cada vez mais pesquisas nesse tema são realmente muito interessantes. É o que você falou, viabiliza muito esse processo e torna o resto, né, mais barato e mais rápido também de trazer as respostas. E até evoluir os sensores que já tem, né? Por exemplo, na área da saúde, o pessoal já tem sim, um sensor onde não precisa furar o dedo, né? Porque, tipo, todo dia você tem que furar seu dedo, né? Então, o pessoal já pensa em sensores onde você consegue identificar pela saliva, por uma lágrima, né? E tudo para, tipo, também minimizar esses efeitos, né? Porque todo dia você fura o seu dedo ali, pensar, é só um furinho por dia, mas, assim, a pessoa que está fazendo o teste, ela relata também que é uma coisa assim, é meio chato, todo dia eu tenho que furar meu dedo e tal. Então, assim, a gente conseguir pela saliva, por uma lágrima, a gente já está tirando ali algo, né? A gente já está melhorando um processo. Com certeza. E acho que é um momento oportuno também. A gente vive uma era bastante tecnológica, assim, que vai facilitar essa interface, né, do sensor eletroquímico com a interface lógica e eletrônica. Você ia explicando, eu já ia pensando aqui em soluções IoT, dá para comunicar com o servidor, dá para ter um aplicativo, são coisas assim, é bastante benéfico, né, com o momento que nós vivemos, além da questão ambiental também, das possibilidades de aplicação. Utilizar a tecnologia, igual você falou, eu já pensei, por que não conectar no próprio celular? Tipo, porque o sensor não pode ter uma conexão que conecta onde é o carregador do celular e pelo aplicativo no celular faz a voltametria cíclica, sabe? Com certeza, seria incrível. Porque ele daria para a gente tipo, utilizar, fazer teste por gota, né? Porque já tem pessoas que utilizam do sensor, igual o meu. Eu coloco uma célula eletroquímica de 5 ml. Mas a gente também chegou a fazer um teste onde a gente tem um adesivo, a gente delimita uma área e coloca uma gota. Então, tipo assim, já saiu de uma solução de 10 ml para uma gota, sabe? Eu tenho até a foto, tipo, é impressionante você ver a gotinha assim, e a gente está identificando na gota. O pessoal na UF, eles trabalham com isso em gotas, sabe? Fazer teste. Olha, tanto que você é uma cidade muito pequena, você sai de ml para gotas, tipo, é muito pequeno. Então, por que não conectar no celular se você vai utilizar uma gota? E aí, tipo, você nem precisa mais de um outro equipamento, né? Igual levar o da Metron, que a gente já sabe que também é portátil, dá para levar. Mas você levar seu próprio celular, que você está no dia a dia no seu bolso. Exatamente, e facilita muito, até o fato de levar, né, o equipamento que você está falando, como ter uma resposta mais rápida, né? Isso. Muito legal. Aí fica aí o pessoal da computação, fazer uns sisteminhas, engenharia. Projetos, mas é uma ideia muito, muito interessante. Com certeza. Eu acho que aqui a gente resumiu bem, né, Lohane e Mayra? Não sei se vocês, o que vocês acham. Eu até queria já puxar, Mayra, se você puder passar uma mensagem final para os jovens pesquisadores e estudantes que querem seguir na área, que estão assistindo a nossa conversa, o que eles podem esperar de um mestrado na área de ciências de materiais, assim, com base na sua experiência e vivência profissional e acadêmica. Que é enriquecedor, tanto pessoal e profissional. Profissional, assim, não tem nem o que falar, que vai te enriquecer muito mesmo, vai te tirar de uma caixinha. E, assim, só quem faz um mestrado, né, sai dessa bolha. Então, assim, você entra no mundo ali, tipo, acadêmico, onde você sai de uma bolha, você se desenvolve muito profissionalmente, né, em questão de pesquisa, em questão de ciência, de tecnológico, de novo. E então isso dá um ganho assim tão pessoal também, assim, porque tá te dando um ganho profissional, você tá ganhando conhecimento, você vai aplicar isso, mas pessoalmente você sai dessa bolha e vê que você tá fazendo algo, às vezes que vai ser aplicado para a sociedade de grande relevância. Só quem está na área assim, da pesquisa, né, que está na área da graduação, eu acho que já entende um pouco disso. Mas para quem não entende, eu só dou uma dica: tente,
para você tentar entender o que a gente está falando. Tipo assim, se arrisca nisso. Pera, mas você está falando que é isso, mas como seria isso? Faça que você vai ver como que é. Que é tipo, abre todas as portas, assim, possíveis, né? Tanto profissional, pessoal, e te dá um ganho de vida, eu acho que irreconhecível, né? Você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer que você passou por esse processo, que você passou por um mestrado, que você fez uma pesquisa que é sua, né? Que você teve, seja resultado bom ou ruim, você teve resultados. Você achou algo que vai ter uma relevância, nem que seja para falar, ó, isso aqui, ó, tá errado, dá errado, você não pode dar errado, isso aqui não faz sentido. O dar errado é dar bom também, né? Porque às vezes vai parar de fazer uma coisa que às vezes não faz sentido fazer mais, né? Às vezes está melhorando algum processo, né? Você vai melhorar um processo, pensar, mas eu estou fazendo só um projeto que vai melhorar algo que já existe. Mas você vai melhorar algo que já existe, né? Você já está fazendo algo, a gente já está ganhando com isso. Tanto a sociedade quanto você. Se você ganha, a sociedade ganha, porque a gente transmite isso, né? A gente passa isso para frente. Né? Ah, mas eu não sou professora, Mayra, eu não sou professor. Como que eu vou passar isso para frente? As pessoas vão ler sua pesquisa, né? Você às vezes vai conversar com alguém ali, uma roda de amigos, e às vezes vocês vão falar alguma coisa e do nada você vai lembrar, no mestrado eu lembro que eu fiz isso, ou no mestrado eu tinha um colega que fazia certa coisa, e tipo, alguém vai falar, nossa, que legal, que bacana, e isso aquela pessoa nunca vai esquecer, você não vai esquecer, né? Então, assim, eu deixo minha mensagem para os jovens ou para as outras pessoas que estão entrando, que é faça, queira fazer, queira ver coisas diferentes, queira tentar coisas diferentes, né? Ou até mesmo se for coisas que já acontecem, para ver como acontece. Nossa, eu queria saber como que isso aqui acontece, como que é feito, como que é desenvolvido, eu queria entender disso aqui, às vezes eu consigo melhorar algo, ou às vezes eu consigo aprender algo com isso, né? Então é fazer mesmo, é ter essa vontade. Procurar ter essa vontade. Ah, mas eu não estou tendo vontade de nada. Mas se você começar, às vezes você vai ter, né? Com certeza. Então, seria isso mesmo. Ah, é muito bacana, Mayra. Eu queria agradecer você imensamente pela conversa de hoje. Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito, que está assistindo. Espero que o pessoal que esteja vendo se sinta inspirado, que entre no nosso site, igual você fez, que dê uma olhada, veja o corpo docente, veja as disciplinas, o quão amplo é, né, o mestrado em ciência e tecnologia dos materiais, e quem sabe faça parte também, né, e possa contribuir de todas essas formas, como você disse, nem que seja transformando uma ideia, né, que já existe. Também gostaria de agradecer a vocês, né, pelo convite de novo, e realmente fazer essa lembrança de entrar lá no site, porque é por lá que você vai saber, se você vai sentir esse negócio, nossa, eu gostei disso aqui, desse tema, dessa área. Seguir as redes sociais, né? Porque a rede social também está tendo muitos cortes de vídeos. Se vocês ainda não seguem a gente na rede social, né? Tô falando a gente porque eu sou egressa, pessoal. Exatamente. Então, tem uns cortes muito legal. Tem uns cortes muito legal. Entra no YouTube, né? Assiste ali os podcasts. É isso. Muito obrigado, então, de novo, Mayra. Obrigado, Luana. Obrigado também ao Pedro, que está aqui nos ajudando com a parte técnica por trás. E a todos vocês nos assistiram. E como a Mayra já muito bem definiu, né, esses nossos vídeos estarão aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Não deixe de conferir os cortes, os vídeos na íntegra. Tem muito conteúdo interessante. E vem para o PBGSTEM também. Até uma próxima. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada.